Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? A heresia do momento é a heresia do liberalismo teológico desse rapaz aí que vocês estão vendo, chamado Vitor Azevedo. Muitos de vocês já o conhecem, né? Muitos irmãos me incentivaram para gravar um vídeo refutando a esse liberalismo teológico. Outros irmãos falaram, PH, por que tu vai rebater o rapaz? Se concentra apenas na teologia e na heresia. Eu vou confrontar o rapaz porque isso é bíblico. Eu não consigo fazer a distinção da heresia e do herege. Se eu tenho compromisso com a Escritura de refutar, de confrontar a heresia, a teologia diabólica, eu tenho também que propor-me a refutar o herege. Você sabia que Jesus elogiou a igreja de Éfeso em Apocalipse 2, verso 2, porque confrontou os falsos apóstolos dos seus dias? Em contrapartida, as igrejas de Pérgamo e de Tiatira, no capítulo 2 ainda de Apocalipse, versos 14 e 15, e também o verso de número 20, estas igrejas que toleraram os falsos mestres, os falsos profetas em seu seio, em seu contexto, ok? Tinham lá uma mulher que toleravam dentro daquela comunidade cristã, chamada uma profetisa Jezabel. A igreja tolerava os nicolaítas, a igreja tolerava os que seguiam a doutrina de Balaão. E estas igrejas, por sua vez, foram confrontadas por Jesus, foram condenadas por Cristo. Então eu pelo menos não consigo confrontar uma heresia sem também confrontar o herege. Então é por isso que precisamos expor esses hereges publicamente, não apenas suas heresias, falácias e deturpações do texto bíblico. Que fique claro isso, é o primeiro ponto. Vamos acompanhar, meus irmãos. Primeira coisa que eu quero falar para você é o significado da palavra Bíblia. Porque tem muita gente que pensa que o significado da palavra Bíblia é palavra de Deus, mas não é. A palavra Bíblia vem do latim biblos, e biblos significa Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O primeiro ponto já começa aí o erro e o equívoco, né? A palavra Bíblia não vem do latim, mas vem do grego koiné. É o primeiro pontinho, tá? O primeiro erro dele. Vamos lá. biblioteca. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a Bíblia, ela é uma biblioteca, né? Ela é sem dúvida uma biblioteca importantíssima. Na verdade, eu tenho até anotado aqui, se vendem por ano no Brasil. Mas isso aí, qualquer crente leigo tem que saber, né? Isso aí é o ABC da teologia, né? Pega uma aulinha aí de bibliologia com qualquer professor de teologia para aprender isso aí. Você não sabe nem isso aí, tá complicado, né? 7 milhões de Bíblia. Ou seja, assim, é muita Bíblia que vende o tempo inteiro. Eu não sei como está hoje na área digital, mas se vende muita Bíblia, muita. Porque, sem dúvida nenhuma, o livro mais importante. Mas o que a gente precisa saber, irmãos, e o que eu quero aqui com muito cuidado e com muito amor expressar a vocês, é que a Bíblia ela tem um lugar que ela deve estar. Ela tem um lugar certo para estar. E infelizmente hoje em dia ela não parece estar no lugar certo. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus. Ela é a palavra de Deus. Meu Deus do céu. De repente a Bíblia se tornou o livro sagrado. Meus irmãos, isso aí é liberalismo puro, ok? Não tem como eu argumentar em outro sentido. E eu não vou passar a mão na cabeça desse cara. Tem que chamar de cara porque eu não considero como irmão. Ok? Primeiramente, vamos tratar sobre a Bíblia. Eu não gosto muito, não tenho problema algum em se referir ao cano bíblico, como Bíblia Sagrada. Mas eu prefiro chamar o cano bíblico totalmente inspirado pelo Espírito Santo, como utilizando as expressões que o texto bíblico usa. Por exemplo, nós, dependendo do texto bíblico, nós encontramos o autor usando a expressão referindo-se
ao cano bíblico, né? Referindo-se, por exemplo, como palavra de Deus, referindo-se também como Sagrada Escritura, referindo-se também como livro do Senhor, ou também apenas como Escritura. Então eu me familiarizo muito mais com expressões desse tipo, ok? Do que apenas Bíblia. Eu chamo a Bíblia, como é comumente conhecida entre nós, né? Essa pequena biblioteca ou coleção de pequenos livros, eu gosto de chamar exatamente de Palavra de Deus, livro do Senhor, livro sacro ou livro santo, escritura ou escrituras sagradas. Agora veja bem, eu acho que esse cara está precisando ler a Bíblia. Ele argumentou dizendo que nós transformamos a Bíblia como que sendo um Deus, como sendo uma pessoa da Trindade, né? Eu lembrei das palavras de Martim Lutero, um ilustre reformador protestante alemão do século XVI, quando ele disse assim: Cristo é a palavra de Deus encarnada, personificada. A Escritura é a palavra de Deus escrita, ok? E a pregação é a palavra de Deus proclamada. Agora, quando ele diz assim, nós estamos transformando a Bíblia num livro sagrado, mas é exatamente isso o que ela, de forma clara e explícita, nos apresenta. Você sabia que Jesus leu a Bíblia? Em Lucas capítulo 4, quando ele estava diante da sinagoga, quando ainda era um garoto, ele pega o rolo de Isaías, capítulo 61, verso de número 2, e ele repete e cumpre a profecia messiânica lá de Isaías 61. E ele começa a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque eu me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para libertar os encarcerados, para pôr em liberdade os oprimidos, para curar os leprosos, anunciar o ano aceitável do Senhor e assim por diante. Jesus leu a Bíblia. Mas não apenas isto, Jesus também disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Marcos 7, a partir do verso de número 5. E ele contrasta com as tradições humanas, legalistas, moralistas e farisaicas dos seus dias do século I. Jesus diz: vocês desprezam a palavra de Deus, referindo-se ao Antigo Testamento, para observar as vossas tradições. Jesus disse que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas não apenas isto, Jesus também, meus irmãos, ele cumpriu a Bíblia. Em Lucas 24 e 44, Lucas narra dizendo que tudo que estava escrito a respeito do Cristo se cumpriu. E aí o texto bíblico diz assim: para que se cumprisse o que estava escrito na lei, ou seja, a lei de Moisés, né? Nos profetas e nos salmos. A escritura do Antigo Testamento, nos dias de Jesus, os judeus a dividiam em 3 partes. Eles diziam assim, ela é dividida mais ou menos assim, em lei, profetas e escritos, ok? Quando Jesus fala que se cumpriu tudo a seu respeito no que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Por que ele usa os salmos? Porque os salmos era um dos livros que fazia parte da categoria dos escritos, ok? Dos judeus. E quando destaca o livro dos salmos, é porque eles tinham por costume destacar aqueles livros que tinham maior proeminência em seus dias. É por isso que Jesus fala o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus não somente leu a Bíblia, Jesus não somente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, totalmente inspirada, mas ele também afirmou categoricamente e que cumpriu toda a Bíblia, que cumpriu toda a Escritura. Agora eu não sei o que ele está lendo, porque a própria Escritura diz que a Bíblia é um livro santo. Ele argumentou dizendo: nós transformamos num livro sagrado. Pois bem, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso de número 2, diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas santas escrituras. Romanos 1, verso 2. A Bíblia, meu amigo, é a Santa Escritura, é um livro sagrado. Aceitando ou não, aí eu não concordo, aí é um problema seu, do seu liberalismo teológico. Arrependa-se, converta-se, mas o que está escrito e ponto final. Você sabia, 2 Timóteo 3:16, que o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada? A palavra Escritura que Paulo usa no texto grego, aparece como a palavra grega graphe, que foi traduzida para o nosso português como Escritura.
E esta expressão grega graphe, nos dias do apóstolo Paulo, era uma referência clara aos escritos do Antigo Testamento. Mas é claro, no contexto, nos dias do apóstolo Paulo, o cânon bíblico ainda não estava fechado, pronto e completo. A Bíblia, vocês estão cientes, ficou pronta, completa e fechada no ano 100 depois de Cristo. Mas nos dias de Paulo, nos dias de Pedro, nos dias de Lucas, dos demais apóstolos, ela ainda estava num processo de formação. Quando Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, é claro que ele estava fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Mas agora que nós estamos com o cânon bíblico formado, nós podemos assegurar com toda firmeza, convicção, que não somente o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento é completamente inspirado. A palavra inspirado, a palavra grega ali, é theos pneustos, que dá o sentido de o próprio fôlego, o próprio vento, a própria vida de Deus está em cada letra da Escritura. Não é uma passagem que é mais bonitinha, mais aprazível para mim, que é inspirada. Bom, mas aquele texto amargo, difícil de engolir, não é inspirado. Não, toda a Escritura é inspirada, aceitando ou não. Você vai ter que conviver com isso. Ah, mas PH, somente o Antigo Testamento. Somente o Antigo Testamento é que é inspirado. O Novo Testamento, não. Então vai estar precisando ler a Escritura de novo. Veja bem, João, capítulo 16, verso de número 13, Jesus vai dizer aos apóstolos: mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, quando Jesus fosse assunto aos céus, ele desceria e estaria conosco para sempre. Ele estaria habitando com os apóstolos também. Jesus diz, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo estaria com os apóstolos atuando na vida deles, e desta forma então o que os apóstolos escreveram, registraram, é totalmente inspirado. Por quê? Porque o Espírito, ele estaria anunciando o que haveria de vir e iria passar todas as informações para os apóstolos, não somente o Antigo. O Novo também é inspirado, porque o Novo Testamento também, os autores humanos secundários estavam sob a atuação do Espírito. É por isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta que a Escritura foi escrita por homens que foram movidos pelo Espírito. A palavra movidos no grego ali traz a ideia de um navio que age sob a força de um vento. Ou seja, os autores bíblicos escreveram, publicaram e registraram aquilo que Deus queria que eles escrevessem e publicassem. Não foi coisa da cabeça deles. É claro que o Espírito Santo utilizou todas as faculdades mentais e intelectuais. Eles não escreveram em transe, em êxtase o texto bíblico, mas faziam isto sob a atuação do Espírito. É como um navio que age e atua sob a força de um vento. Negar isso é negar a inerrância das Escrituras. Negar isso é ser herege. Eu fiz alguns apontamentos e anotações aqui, meus irmãos. Eu espero ter sido claro aqui. Que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. Então isso muda tudo. E obviamente existe, como eu estou falando, não tem um livro mais importante que esse na humanidade, mas nós precisamos colocar ele no seu devido lugar. Então a gente percebe os nossos pais na fé, patrístico, reformadores e puritanos. Eu vou citar eles sim. Porque desprezar a história da igreja é repetir os erros, as heresias e as blasfêmias que foram trabalhadas lá atrás e refutadas pelos nossos pais na fé. Eu vou citar sim, gostando ou não. Vai citar a história da igreja. Eu vou citar sim. Os nossos pais na fé não pensavam igual esse cara aqui, que vem com umas ideias liberais, pensando que é o rei da cocada preta. Todos eles tinham uma visão totalmente diferente, que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente vê que muitas vezes a Bíblia, ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Deus do céu. Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Nem a um lugar, muito menos a um livro. Então, quando a gente tem essa consciência,
de que a Bíblia é uma biblioteca de livros, né? São 60 e tantos livros, super importantes. Eu vou pegar os pontos e vou destacá-los, né? Aqueles pontos mais relevantes. Porque é tanta bobagem aí, tanta babaquice, tanta balela que é dita aí nesse vídeo desse cara, não vale nem a pena. Tem coisa que nem vale a pena comentar, ok? Mas os pontos relevantes para tentar elucidar e clarificar aqui. Extrema importância, nós nunca vamos negar a importância dela, até porque eu medito nela o tempo inteiro, eu estou lendo ela o tempo inteiro, já li ela de capa a capa. Não parece. Sei lá quantas vezes, 1 milhão de vezes, vários textos, enfim. Mas esse é o problema, lê de capa a capa, mas parece que lê com uma venda nos olhos. Porque não enxerga a verdade de Deus, assim como os fariseus nos dias de Jesus, que liam a Escritura, mas eles faziam uma perfeita exegese do texto, que não é o caso desse cara, desse rapaz, faziam uma perfeita exegese do texto, mas eles não enxergavam que as profecias do Antigo Testamento apontavam para Cristo, e que Cristo iria cumprir todas as profecias messiânicas. E eles liam e não enxergavam isso. Então não adianta ler com uma venda nos olhos. Não adianta. Mas nós temos que colocar ela no seu devido lugar. A balela. Ela tem que ir para o lugar certo. Eu estava pesquisando e eu vi que 5.000 religiões fundamentam as suas crenças na Bíblia, que a gente fundamenta a nossa. Então pensa na loucura que eu estou falando aqui. 5.000 religiões fundamentam completamente a sua crença nesse livro. Como que 5.000 religiões distintas podem fundamentar toda a sua fé e a sua crença no mesmo livro? E é engraçado que aí você vai ver a crença deles, e eles vão abrindo um versículo para você fica até perdido. Porque não tem preparo. Fica perdido, fala, não, peraí, a mesma Bíblia que eu creio, mas como ele está vendo uma coisa diferente? Porque cada um viu de um prisma, cada um viu de um... Eita, viva o relativismo. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, não existe uma verdade absoluta, a verdade pode ser relativizada. As entrelinhas parece que ele está dizendo isso, né? Então viva o relativismo. Toda religião tem a sua verdade. Balela, coisa de Satanás, ok? Existe uma verdade absoluta, ok? Vocês estão vendo a cor da minha camisa aqui? É uma cor, né? Cor preta, ok? Aí você vem querer bater de frente comigo e dizer, não, essa cor aí é vermelho. Percebe? Quem é que vai estar certo? Quem é que vai estar com a razão? Sou eu, porque eu afirmo e existe uma verdade absoluta que é uma cor preta. Aí o que vem aí de relativismo, de outra interpretação, aí é o problema da sua mente que não consegue enxergar isso. É a mesma coisa o texto bíblico. Por isso que Lutero argumentava dizendo, quando alguém está diante do texto bíblico e encontra uma passagem obscura, o problema não está no texto bíblico, não está no texto sagrado de Deus, argumentava Lutero, mas o problema está na sua mente obscurecida pelo pecado. Pode haver divergência de ideias, várias interpretações, é óbvio, sempre existiu, mas existe uma verdade absoluta. E quando eu estou debatendo com alguém, confrontando, de duas uma, ou eu estou certo e ele vai estar errado, ok? Ou ele vai estar certo e eu estarei errado. Mas existe uma verdade absoluta. Então o que eu faço? Eu devo me calar? Não. No dia do julgamento de Deus, se eu estiver errado, eu serei julgado pelas minhas blasfêmias, pelas minhas deturpações do texto bíblico. Mas se eu estiver certo e não abro a minha boca e não trago a verdade para as pessoas, eu também serei julgado pela minha omissão ao texto bíblico, pela minha frouxidão, pelo meu medo de expor a verdade, aquilo que eu creio, e não professá-la. Lugar, e não adianta, a letra pela letra não produz a vida do Evangelho. Por isso que a gente sempre fala, e eu lembro a primeira vez que eu falei isso, foi um escândalo para muita gente, eu falei, olha, você pode pregar a Bíblia a vida inteira e nunca pregar o Evangelho. Mas, não, às vezes eu fico nervoso, né? Às vezes eu até converso com a minha esposa, eu não sei se eu vou viver muito ou vou viver pouco, porque tem coisa que eu não entendo, eu fico nervoso. Então, como você vai pregar o Evangelho se não expor a Escritura? A Escritura é a revelação especial de Deus ao homem. É claro que ele deixou a revelação geral, universal, né, que nós definimos assim na teologia, como por exemplo a natureza.
Salmos 19, Romanos capítulo 1, é a revelação universal geral de Deus. Mas a natureza não prega, não prega o evangelho. Aí, o cara vem assim, eu me converti porque eu olhei para as árvores, eu era um índiozinho. Aí eu olhei as árvores, as florestas, e eu fui convencido dos meus pecados. Não! A natureza apenas anuncia que há um Deus, que há um Criador de todas as coisas. Mas ela não leva ninguém a Cristo. Se assim fosse, Paulo não diria, no mesmo contexto de Romanos capítulo 1, que as pessoas, diante do juízo de Deus, elas serão inexcusáveis diante de Deus, porque tiveram a revelação da natureza. Mas note que Paulo diz assim, eles fizeram da criatura, amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? A criatura não prega que há um Deus, ou não converte ninguém ao evangelho. A única forma de tentar levar alguém a conhecer o evangelho é por intermédio da exposição fria e crua da palavra de Deus, a revelação especial que nós definimos na teologia. Fora isso, não tem como. Por isso que Paulo diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir. Não é por ver, não. Não é você ver os oceanos, as florestas, o céu estrelado e se converter. Não, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir por quê? Por intermédio da palavra de Deus. Somente por intermédio da palavra que as pessoas conhecem o evangelho. Precisamos atentar para isso, meus irmãos. É por isso que houve a necessidade dos nossos missionários. Você conhece um missionário calvinista chamado David Brainerd, que foi missionário aos índios de pele vermelha? Ele sabia que haviam eleitos lá. E sabia perfeitamente que não haveria outra forma deles conhecer o evangelho se não for por meio de Cristo e por meio da sua palavra escrita, exposta para os pecadores. Quem nunca ouviu isso aqui? Ó? A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Então, quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, tá aqui a Bíblia que eu amo, que eu uso, né? Eu uso essa Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece. Cara, isso é liberalismo teológico. Vocês não estão percebendo isso? Vocês não estão percebendo? Estão percebendo? Fãs de Vitor Azevedo. Vocês não estão percebendo isso? A mente obscurecida de vocês que não conseguem enxergar. Tolos e cegos é o que vocês são. Não existe uma passagem mais inspirada e mais poderosa do que outra. A mesma passagem poderosa de João 3,16, o texto célebre aí, né? É a mesma palavra inspirada. Por exemplo, quando fala sobre a genealogia. Você sabia que a genealogia é inspirada por Deus? Você sabia disso? O que pode acontecer é passagens mais aprazíveis, passagens que nós julgamos, que nós gostamos mais. Por exemplo, há textos que eu digo, esse é o meu texto predileto. Mas toda a Escritura é inspirada, toda a palavra de Deus é inspirada. Que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. E isso não tem como estar mais longe da verdade. Eu estou tentando... Mas está longe da verdade, muito longe da verdade. Né? Como falar? Porque pensa, o livro escrito... O cara diz que está tendo bastante cautela, cuidado para falar. Bom, imagina se não tivesse, né? Tem 1500 anos, por diversos de autores diferentes, em contextos diferentes. Isso é uma aulinha de bibliologia, todo crente sabe. Que um dia alguém, Constantino, não dá tempo de falar de Constantino aqui, Constantino decidiu que tinha que ter um livro sagrado para comunicar, então todo mundo, Constantino, pelo amor de Deus, eu acho que ele andou lendo aquele livro Código da Vinci e assistiu também, né, os filmes. Não, o Constantino não fez absolutamente nada que ele falou. Ele criou, né, alguns livros. Não, isso é bobagem e engana os leigos ignorantes. Né? Porque antes de Constantino, autores, pais da igreja, cristãos piedosos que viveram muito antes do concílio de Nicéia em 325 d.C. e muito antes do imperador romano Constantino I, ok? Muito antes, já eles falavam sobre a Escritura, especialmente os Evangelhos. Você sabia disso? Ou, por exemplo,
Justino Mártir, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Clemente de Roma, Barnabé, Orígenes, Papias, Tertuliano. Você sabia que até o herege Marcião falava sobre o texto bíblico? Esses cristãos que viveram quase 100 anos antes de Constantino já falavam sobre o texto bíblico. Não foi Constantino quem criou. Está percebendo o baixo nível da ignorância e da heresia desses caras? Aí quem não conhece história de igreja e heresiologia fala essas besteiras e é presa fácil. E bitoladas por esses caras, por esses moleques, por esses hereges. O que o Concílio de Nicéia fez e Constantino fez foi apenas ratificar aquilo que já havia sido dito por cristãos antes do Concílio de Nicéia. Para os livros serem aceitos como inspirados e canônicos, né, essa expressão canon foi usada pela primeira vez por Atanásio. Para os 66 livros que nós temos disponíveis na Escritura serem aceitos como canônicos inspirados, eles precisaram passar por 3 testes. Guarde isso. Primeiro teste, eles deveriam de passar pelo teste apostólico. Ou seja, eles deveriam de ser escritos pelos apóstolos, se não fosse pelos apóstolos, por alguém muito próximo do colégio apostólico. Mas além de passar pelo teste apostólico, eles deveriam de passar também pelo teste, eles deveriam de ser católicos. O que significa isso? A palavra grega, se separarmos katá mais rolos, significa de acordo com o total. Daí a ideia de universal, geral. Significa dizer que para os livros serem aceitos como canônicos, eles tiveram que ter uma aceitação universal pelas igrejas da época. Terceiro teste, eles deveriam de ser também, além de apostólicos, além de católicos, eles deveriam de ser ortodoxos. A doutrina tem que ser correta. Ou seja, uma vez um católico perguntou, né, para mim num grupo que eu estava de debates entre protestantes e católicos. Tá, mas como saber os livros que são inspirados e não? Porque os católicos têm lá uns livros a mais, chamado os apócrifos, né, também conhecidos como deuterocanônicos, né, ou seja, escritos aceitos posteriormente, diferente dos protocanônicos, que foram aceitos antes. Né? Então, os apócrifos aceitos aí pela Igreja de Roma, que foi aceito aí, inseridos no cânon bíblico, ali no Concílio de Trento, em 1547, ok? Eles são conhecidos como deuterocanônicos. Por quê? Porque tiveram uma aceitação posterior, em contraste com os protocanônicos. Aí perguntou, como saber se os nossos livros também não são inspirados? A resposta é muito simples. Porque eles não se harmonizam com os livros inspirados 66 que nós temos na Escritura. Se pegarmos os 66 livros canônicos inspirados, nós vemos que há uma perfeita harmonia entre eles. Não há contradição. Percebe que nem São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina em 405 d.C., nem ele incluiu os chamados livros apócrifos ou deuterocanônicos que nós temos hoje. Né? Nem São Jerônimo fez isso. Então houve uma perfeita harmonia dos textos bíblicos. Por exemplo, se nós pegarmos o livro apócrifo de Tobias, você tenta colocar o livro apócrifo de Tobias entre os 66 que nós temos aí na chamada Bíblia Protestante. Você tenta colocar o livro de Tobias. O livro de Tobias traz a ideia da salvação por obras. A salvação meritória. E isso iria contraditar todo o ensino geral da Escritura quando afirma categoricamente que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Efésios 2, 8 e 9, Romanos 3, 24, Romanos 3, 28, Romanos 4, 2 e 3, Romanos 11 e 6, 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23, 2 Timóteo 1 e 9, Atos 15 e 11, Gálatas 2 e 21, enfim, uma série de textos, poderia citar muito mais, que diz que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Se o livro apócrifo de Tobias fosse incluído, nós teríamos contradições, sim, com o ensino geral da Escritura. Você pega, por exemplo, o segundo livro apócrifo de Macabeus. O segundo livro apócrifo de Macabeus traz a ideia da oração aos mortos. Isso iria contraditar o ensino da Escritura. Porque Davi, por exemplo, quando o filho estava doente, antes de morrer, ele orou e jejuou. E aí lá em 2 Samuel, os seus servos perguntaram, o menino morreu e
o que vai acontecer? Olha, enquanto ele estava vivo, eu orei, chorei, jejuei por ele, mas morto não tem como eu fazer nada. Jesus também, em João capítulo 11, quando ele chegou diante da porta do túmulo de Lázaro, ele chorou por Lázaro. Mas, diante dos vivos que estavam ali, os entes queridos de Lázaro, ele ora pelos vivos, mas chora por Lázaro. Percebe que iria contraditar o ensino da Escritura? O livro também de 2 Macabeus traz a ideia do purgatório. Iria contraditar o ensino da Escritura, onde diz que existe céu e inferno. Ok? Que se purgatório existisse, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era inválido. Se purgatório existisse, a Bíblia seria uma farsa e aquilo que João escreveu seria uma inverdade quando ele disse, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O sangue de Cristo não é o purgatório, não. É suficiente para perdoar pecados. Veja, se o sangue de Cristo não tem poder para perdoar seus pecados, meu irmão, muito menos o fogo do purgatório. Quer dizer que o fogo do purgatório é mais poderoso do que o sangue de Jesus? Sabe qual é o purgatório do crente? É o sangue de Jesus. Então iria contraditar todo o ensino da Escritura. Percebe? No mundo foi... todo mundo não, na verdade eles tinham, na época de Constantino, 325 anos depois de Cristo, eles tinham mais de 3 mil escritos que eles consideravam sagrados. Aí Constantino falou, não quero 3 mil, eu quero que seja menos, tem que ser menos coisa. Vocês façam um concílio e encontrem o sagrado. Então eles rasgaram várias coisas, enfim. Então não dá tempo de a gente entrar aqui agora na canonicidade bíblica e tudo mais, enfim. Mas qual que para mim é o grande problema aqui, que eu queria já começar expressando ele. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais. Porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucos perto de todo o resto. Meu Deus do Então, céu. você leva Jesus para um diminutivo muito grande. Agora, quando você pega, né, e vê, por exemplo, muitas igrejas em muitos lugares, muitos pregadores, vamos dizer assim, eles utilizam Jesus. E ninguém nega Jesus, óbvio, né? Sim. Mas Jesus é só a porta de entrada. Não nega, mas está negando a palavra dele. Jesus morreu por você, né? Jesus, ele morreu por você, ele te salvou, e agora você pode entrar. E aí depois que o cara entra, depois que o pecador entra, Jesus morre. Só se for na sua igreja. Jesus morre e aí nasce a Bíblia. Aí o cara dá a Bíblia para ele e fala assim, agora segue. Eu não sei que igreja ele está falando. Talvez seja igrejolas neopentecostais aí, né? Igrejinhas do tipo da dele. Porque igrejas sérias, históricas, por exemplo, não é bem assim que funciona. O cara se converte, tá aí a Bíblia te vira. Não. Existe cursinho de catecúmenos, existe aulinhas da EBD, existe aulinhas de teologia, existe um momento de sentar com a Bíblia aberta. Não vi até hoje, né? Igrejas sérias, históricas, presbiterianas, batistas. O cara se converte agora, te vira. Não. Vai para a classe da EBD. Vai fazer cursinho de catecúmenos. E eu não sei de onde que ele tira isso aí, né? Mas, meus irmãos, o vídeo já está um pouco extenso. Esse cara deveria de conhecer também quando, em 1977 a 1987, o Conselho Internacional sobre a Inerrância das Escrituras organizaram-se e os teólogos, grandes eruditos, se propuseram lá na Califórnia, quem conhece sabe perfeitamente, se propuseram a elaborar 19 artigos sobre a inerrância das Escrituras. Até hoje está lá na Califórnia. Entre eles, grandes eruditos como R.C. Sproul, como J. Packer, Norman Geisler, enfim, elaboraram 19 artigos sobre a inerrância das Escrituras. Não é um cara aí que vem com balela, não, grandes eruditos. Veja bem, o artigo de número 1 diz assim: afirmamos que as Escrituras Sagradas devem ser recebidas como a palavra de Deus plena de autoridade.
Negamos que as Escrituras recebam sua autoridade da igreja, da tradição ou de qualquer outra fonte humana. Olha o artigo de número 2. Afirmamos que as Escrituras são a suprema norma escrita pela qual Deus compele a consciência e que a autoridade da igreja é subordinada à da Escritura. Negamos que os credos, os concílios ou as declarações da igreja têm autoridade maior do que ou iguais à autoridade da Bíblia. Olha o artigo de número 3. Afirmamos que a palavra de Deus, ou melhor, afirmamos que a palavra escrita é, em sua inteireza, a revelação dada por Deus. Negamos que a Bíblia seja apenas um testemunho da revelação, ou se torne revelação somente quando a encontramos, ou dependa das respostas dos homens para a sua validação. Eu li apenas os 3 primeiros artigos, são 19. Mas eu poderia falar muito mais coisa. Eu gostaria de indicar, não sei, provavelmente, com certeza ele não vai chegar a assistir meus vídeos, né, mas aqueles que tiverem interesse, olha aqui alguns livros que eu vou indicar. Eu indicaria muito mais em minha biblioteca, mas eu peguei alguns, ok? Manual de Dificuldades Bíblicas, de Norman Geisler. Respostas para mais de 780 passagens polêmicas da Escritura, ok? Esse livreto aqui do R6 Pro, inclusive os artigos do Conselho Internacional sobre a Inerrância das Escrituras estão aqui. Ok? Posso Crer na Bíblia. É uma série chamada Questões Cruciais, de Sproul. Olha outro livraço aqui, John MacArthur. Como Estudar a Bíblia. Ok? Olha outro, esse aqui é um erudito para arrebentar. William Hendricks, Vivendo na Palavra. Ok? A Arte e a Ciência da Leitura da Bíblia. Que é outro livraço aqui, 40 questões para se interpretar a Bíblia, de Rob Plumer, não sei se assim se pronuncia. Está aqui, bons livros que eu indico, ok? Defendendo a inerrância das Escrituras. Para de ser bitolado por videozinhos aí de cara desprovido de conhecimento bíblico e de teólogos liberais, se é que posso chamá-lo de teólogo também, esse cara, né? Para de ser bitolado por esses liberais de internet, esses filhos do diabo. Leia boas literaturas. Pare de ler tantos blogs. Leia livros confiáveis, sérios. Ok, meus irmãos? O desejo do meu coração é que você cresça em Deus. Eu espero de alguma forma tê-los ajudado. Tá bom? Não esqueça que o meu livro ainda está à disposição. O link para a compra está aqui embaixo na descrição. Ok, meus irmãos? Abraço.